Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje, eu quero falar com você sobre consistência. E para começar, eu quero compartilhar uma frase de Tony Robbins, que eu vi em um livro, que resume muito o que vamos conversar hoje. A marca de um verdadeiro campeão é a consistência. Consistência é a prática de continuar agindo e se esforçando dia após dia, mesmo quando a motivação ela não está tão presente. É sobre honrar o compromisso que você assumiu com você mesmo e construir hábitos que não dependem só se você está inspirado ou não naquele momento, mas sim da determinação e do compromisso a longo prazo. E por que, isso seria tão importante? Bom, porque a motivação ela não dura para sempre. Ela vem e vai constantemente. Tipo, hoje estou motivada, amanhã posso não estar, entendeu? Mas já a consistência, ela cria uma base sólida pra gente continuar avançando, independente de como você realmente se sente naquele dia ou deixa de sentir, sabe? É uma prática contínua, que mesmo em momentos mais desafiadores, ela realmente vai transformar hábitos em sonhos, em conquistas, sabe? A consistência, ela é fundamental para qualquer tipo de sucesso, seja pessoal, seja profissional, saúde ou até em aprendizado em si. Porque não são as grandes conquistas isoladas que vão fazer a diferença, mas sim pequenas ações diárias, que são mantidas mesmo, dia após dia. Um ótimo exemplo disso é a Simone Biles, que não é só o talento, que a tornou uma das maiores ginastas da história, mas sim o compromisso de treinar diariamente, mesmo quando ela não estava muito motivada ou até enfrentava várias dificuldades, Essa consistência dela transformou o seu potencial realmente em medalhas e conquistas que entraram para a história do esporte. E vale lembrar, que consistência não tem nada a ver com perfeição ou com nunca falhar, Não é uma prova de superação extrema ou uma corrida contra você mesmo. Consistência de verdade tem a ver com compromisso e frequência, Em continuar realmente presente, continuar ativo naquilo, mesmo quando a gente não está motivado, mesmo quando não tem as melhores condições do mundo, Ser consistente não é não falhar, mas sim e não desistir depois da sua falha. É entender que não são as exceções ou os deslizes ocasionais, que determinam quem somos ou para onde estamos indo, mas as decisões e ações que tomamos na maioria dos nossos dias. Um exemplo simples é assim, imagine que você quer começar a ler todos os dias. Nossa, vou ler um livro essa semana. E você decide começar com uma meta pequena, baixa. Vou ler por 1 hora por dia. Eu vou ler 50 páginas de forma seguida, contínua, sem interromper. Você pode perceber que às vezes, ler talvez só 5 minutos ao acordar, ou simplesmente 3 páginas por dia, mas com constância, todos os dias, vale muito mais do que você tentar ler por 1 hora ou tentar ler o livro todo em uma semana. Porque pode ser que depois você não abra mais o livro depois dessa auge aí de motivação. Então, consistência é realmente construir uma relação honesta, sustentável com as suas metas e hábitos. É não precisar ser perfeito. Começar com 3 páginas, eu vou começar a ler um pouquinho por dia, nem que eu faça um livro por ano. Já tá ótimo, entendeu? Porque eu vou começar, vou ser constante. Essa é a intenção. E o mais poderoso de tudo é que a consistência ela não vem só de forma isolada. Ela funciona como uma engrenagem para transformar hábitos e mudar quem somos. Não é por acaso que muitos pesquisadores e escritores destacam que não são as mudanças drásticas e rápidas que sustentam uma transformação pessoal, mas sim mudanças constantes dias após dias. Um dos pilares para isso está no chamado loop do hábito, formado por 3 elementos básicos, que é o gatilho, a rotina e a recompensa. Acho que inclusive eu já comentei disso em outros podcasts. Por exemplo, o gatilho ele poderia ser 1 hora definida,
Como, por exemplo, depois do café, ou quando eu acordar, ou depois do almoço eu faço isso. Tipo, precisa ter um gatilho, algo que gere isso, né? Que já está embutido na sua rotina. A rotina é a ação em si. Então, fazer exercício por 10 minutos, ler 5 páginas por dia de um livro. E a recompensa é a sua satisfação pessoal, né? Então, depois que eu fizer isso, como eu quero tornar isso um hábito, eu vou ter uma recompensa. Então, eu vou ter um momento de relaxamento, eu vou poder mexer no celular tanto tempo, eu vou simplesmente riscar lá, ter a satisfação de riscar mais uma tarefa concluída no meu dia. Então, eu vou ter uma recompensa em si desse ato, né? A magia, ela tá realmente na repetição, porque quando a gente faz algo todos os dias, mesmo que por pouco tempo, a gente tá dizendo pro nosso cérebro, isso é importante para nós. Com o tempo, essa ação, ela passa a ser automática pelo nosso cérebro, né? Exigindo menos força de vontade e acontecendo mesmo de forma que a gente nem precisa pensar. E um exemplo simples, né, disso é se todas as noites você reservasse 5 minutos para anotar 3 coisas boas do seu dia, né, depois de algumas semanas, isso passa a acontecer sem que você precise se dispor, se convencer de que você precisa fazer isso todas as noites. Você não só cria um hábito, mas também você começa a pensar de um jeito diferente, mais positivo, de uma forma de enxergar talvez a vida diferente, por exemplo. Né? E aí que entra uma das partes mais bonitas da consistência. Ela não só estabelece hábitos, mas ela vai além. Ela começa a mudar realmente quem somos e como percebemos em relação a nós mesmos, sabe? Porque no fundo, não somos definidas por uma ação isolada em si, mas por aquilo que realmente fazemos todos os dias com uma certa frequência. Se a consistência ela é tão importante, porque a gente não coloca ela em prática quando a gente está na correria, no cansaço, motivação. A boa notícia é que existem muitas estratégias simples e eficazes para transformar a consistência em um hábito, assim, não deixar refém das variações do nosso humor. Então, comece por algo pequeno, comece por algo específico. Muitas vezes, como eu disse, a gente quer fazer algo grandioso, quer fazer algo gigante, ou quer tentar mudar todas as áreas da nossa vida. Quero emagrecer, quero mudar esse hábito, quero beber mais água, quero ser mais eficiente no trabalho e sei lá mais o que, né? E aí aumenta as nossas chances de frustrações, porque são muitas coisas pra gente ter que lidar ao mesmo tempo. Então, vamos tentar focar em uma ação simples e clara. Por exemplo, eu vou ler 5 páginas por dia, eu vou fazer uma caminhada de 10 minutos. Quando realmente eu estiver fazendo isso de forma automática, quando eu realmente gostar disso, dessa ação, de eu fazer ela de forma sem que nem eu precise pensar, aí sim, eu defino outra meta. Por exemplo, para mim era uma dificuldade gigantesca beber água. Eu não bebia nem um gole de água. Hoje, eu bebo no mínimo 1 litro. Não consigo ficar sem 1 litro, porque começa a me incomodar, a garganta fica seca, eu passo mal, né? Então, eu sinto a necessidade hoje. E, na maioria dos meus dias, eu bebo 2 litros de água, porque eu me forço ainda esse hábito. Esse hábito não tá 100%, mas eu constantemente me forço. E aí, assim, eu consigo aprimorá-lo. Além disso, defina gatilhos para o hábito realmente se tornar automático. Para mim, por exemplo, beber água, eu deixo um copo com um canudo, que eu não consiga ver a quantidade de água que tem, e eu bebo até eu me sentir saciada. Eu bebo uma quantidade lá que eu falo, tá bom, matei a minha sede, porque na verdade eu não tô com sede, como eu tenho constantemente água ali a fácil acesso, eu acabo não tendo sede. Mas foi assim que eu associei, deixando de fácil acesso, deixando na mesa enquanto eu trabalho, então associei ao trabalho. Então associe a sua nova ação a uma atividade, a um horário, a uma coisa que você já tenha estabelecido. Então depois do seu café, ou assim que você escovar os dentes, ou já coloco a roupa de treinar e vou depois do meu café da manhã, sempre criando um vínculo aí com algo que você já tem. Se planeje e organize realmente as coisas ao seu favor. Por quê? Faça agenda, faça lista, alarmes. E tudo isso não é exagero. Tipo, eu e meu marido, a gente briga muito, que eu gosto de anotar tudo em papel e ele anota tudo de forma digital. Eu falo pra ele, eu tenho a informação a 1000 acessos, eu não quero pensar. Eu quero olhar e eu já saber de forma mais simples o que eu vou fazer
de próxima ação? O que eu preciso tornar real? E aí, assim, realmente é mais fácil eu acabar executando aquela tarefa do que só se eu ficar tentando lembrar, sabe? Aceite o imperfeito e recomece quantas vezes for necessário. Consistência não é perfeição, como eu falei, é continuar sempre voltando à prática. Então, se você tiver uma recaída, se você precisar fazer uma pausa, pause realmente, né? Tenha a sua recaída, mas depois não diga pra você, já deu hoje, não quero mais continuar. Vou começar a dieta de novo só na segunda, porque avacalhei já, não consigo. Não, recomece quantas vezes for necessário. Se eu tô na segunda e na terça eu perdi a dieta, na quarta eu recomeço de novo. Quantas vezes forem necessários. Se for no começo do dia e no final do dia eu tiver que recomeçar, eu recomeço. Não tem problema. Porque o que determina o sucesso não é sobre nunca falhar, mas quantas vezes fomos capazes de retomar o processo, né? O nosso compromisso com a gente mesmo, de analisar, né? E falar assim, isso deu certo, realmente eu vou continuar, isso não deu certo, eu vou modificar e vou recomeçar de novo, sabe? E por fim, eu diria para você ter uma rede de apoio e estímulos visuais, né? Falar com alguém sobre o que você quer conquistar, deixar um quadro de visualização, como a gente já comentou antes, um calendário, um aplicativo que você olha aquela meta, aquele objetivo várias e várias vezes, para realmente aquilo te motivar, para realmente a consistência ela ser mais divertida e recompensadora, sabe? A consistência ela não é prova de heroísmo, mas ela é prova de compromisso com quem realmente quer ser e com a vida que você quer construir. Não espere o dia perfeito para começar. Não espere a motivação ideal. Não existe, sabe? Comece, ajuste e persista. É assim que as mudanças realmente elas ganham vida. Por exemplo, aqui no podcast, nem todo roteiro sai exatamente como eu gostaria. Tem uns roteiros que eu fico tipo, Jesus, mas ainda não tá no feeling certo, sabe? Ainda não tá exatamente como eu queria. Mas mesmo assim eu gravo. Mesmo assim eu posto aqui. E não é porque eu tô fazendo de qualquer jeito, não é porque eu tô entregando qualquer coisa, não. É porque eu não quero falhar. Eu não quero desistir do podcast. Eu quero ir tentando. E aí eu assisto, vejo o que eu posso melhorar, vejo o que eu posso buscar e realmente melhoro. Tanto que muitas vezes eu não gosto de me ouvir no podcast. E não é por mal, mas é porque eu olho várias e várias falhas e eu realmente sou muito crítica comigo, então às vezes falo, devia ter apagado e reescrevido. Mas se eu sempre quero reescrever, se eu sempre quero melhorar, se eu nunca vou entregar nada, eu acabo não fazendo e não me aprimorando. E isso é ruim pra mim. Eu preciso realmente entregar, analisar o que eu posso melhorar e recomeçar. Mas sempre tentar. E nesses 9 meses, eu acabei não deixando realmente de postar nenhuma semana o podcast. Por mais difícil que foi. Olha, teve episódio que eu terminei no dia de gravar, de editar, de fazer tudo bonitinho. Mas meio-dia tava lá, sabe? Então não deixe que isso te paralise. Continue fazendo, mesmo de maneira imperfeita, mesmo que você ainda tenha muitas falhas. Eu tenho muitos vícios de linguagem. Tem muitas vezes que eu fico, aí, não sei o quê. Isso também me incomoda. Então, mesmo que seja imperfeito, realmente faça por você, sabe? Muita gente acha que a motivação, ela é a chave para realmente fazer as coisas acontecerem. E de fato, talvez ela seja muito importante. Ela vai ser o combustível que vai te dar aquele gás inicial para começar realmente algo, sabe? Mas a verdade é que a motivação, ela é totalmente instável. Ela aparece, some, varia conforme o nosso dia, o humor, as circunstâncias, o que a gente está vivendo. E por isso, só contar com ela, né, para manter a consistência, pode ser um caminho muito difícil. E aqui que entra a diferença entre motivação e disciplina. A disciplina é o que nos permite agir mesmo quando a motivação não está lá. Ela cria uma estrutura que sustenta a nossa consistência. Ela é a força interna que nos faz lembrar do compromisso com os nossos objetivos, mesmo nos dias mais difíceis. E como cultivar, então, uma disciplina? Uma das chaves para criar ela, né, é acabar criando rotinas que sejam naturais, que não dependa se você tem que pensar, se você tem que se forçar a fazer algo. Ela tem que acontecer naturalmente, sabe? Outro ponto é tentar entender e lembrar constantemente do seu porquê.
por que você faz isso. Ter clareza do seu objetivo, da importância do que você está fazendo, realmente pode te ajudar a renovar aí a sua energia para seguir em frente. E além disso, é importante aceitar que a motivação ela vai oscilar. E tá tudo bem. Nos momentos em que ela estiver baixa, a gente vai aplicar estratégias para tentar reacendê-las. Então, tem vezes que eu não tenho um tema pro podcast e não sei como fluir. E tem outros que eu falo, nossa, eu vou pegar essa série, nossa, eu vou pegar esse livro, nossa, olha esse assunto, por mais que eu já falei de outra forma, eu vou falar dessa forma agora. Muito legal. Então, a gente vai se aprimorando. Então, a primeira coisa que eu falaria para você é faça uma pausa e reflita sobre as suas conquistas já alcançadas. Visualizar os resultados futuros também é muito bom, porque além de você ver o passado, nossa, olha tudo que já deu certo, olha tudo que eu quero conquistar, a gente acaba buscando inspiração na nossa história, no que a gente ainda tem aí, além de também buscar inspiração na história dos outros, porque não vai buscar inspiração da história das pessoas que você conhece, que você tanto admira, né? Quanto elas se esforçaram para aquilo acontecer. E tenha recompensas pequenas durante seu caminho. Eu tenho uma meta gigante e eu só vou ter uma recompensa lá no final. Talvez eu não vou conseguir permanecer constante todo esse período. Então, tenha pequenas metas quando você atingir marcos do seu desenvolvimento, da sua conquista. E assim, talvez, quando você chegar lá na recompensa, você ainda esteja motivado para continuar e, dobrar a meta, sabe? Aquela famosa frase que todo mundo fala. Então, lembre-se que a consistência é o que segura o barco quando a motivação balança. Quando conseguimos agir de forma constante, a disciplina vai fortalecendo a motivação e criando um ciclo vicioso. E para entender o real impacto, né, da consistência, nada melhor do que a gente olhar algumas histórias aí de pessoas inspiradoras. Não falei para você buscar inspiração? Vou te trazer aqui também, para realmente a gente ver o quanto quando a gente não abre mão desse compromisso, mesmo em situações difíceis, a gente tem grandes conquistas. Um exemplo atual e poderoso é o documentário do retorno da Simone Biles. Nele, a gente acompanha a trajetória da Simone, uma das maiores ginastas de todos os tempos, e ela acabou enfrentando diversos desafios, desde problemas de saúde mental até uma pressão gigantesca no esporte, né, de alto rendimento, assim. O documentário, ele mostra como ela precisou pausar, cuidar da mente, cuidar do corpo, mas também nos mostra que ela nunca abandonou o compromisso com a sua carreira e com a sua paixão. Mesmo diante das dificuldades, ela manteve a disciplina nos treinos e teve coragem para se reerguer e ter força, né, para conseguir voltar a competir em um alto nível. Essa história é um exemplo perfeito de consistência. Não é apenas para fazer tudo perfeito, mas sim para manter a conexão com o que realmente importa, mesmo nos momentos mais difíceis. A trajetória da Simone, ela nos ensina que ter consistência é às vezes saber pausar, respeitar e depois retomar com muito mais determinação. Esse olhar mais humano e profundo que o documentário nos traz reforça o quanto a consistência está ligada à resiliência e ao cuidado com nós mesmos, ingredientes essenciais para qualquer conquista duradoura. E quando falamos de consistência, não estamos apenas referindo a pessoas. As empresas que transformaram o setor e conquistaram destaque no mercado também devem seu sucesso à prática constante de elevar o padrão e não abrir mão da sua excelência. Um ótimo exemplo disso é a Apple, que não chegou na sua posição atual por acaso ou por um único lançamento de sucesso. A empresa ela investe, né, continuamente em pesquisa e desenvolvimento, aperfeiçoando seus produtos por meio de ciclos sucessivos de inovação e melhoria. Ela sempre lança atualizações frequentes, escuta os feedbacks dos seus clientes e não perde de vista o foco na qualidade e na experiência do usuário. Um outro exemplo muito claro disso é a Amazon, que cresceu com uma obsessão por eficiência em logística e satisfação do cliente. A empresa ela investe de maneira contínua em tecnologia e automação e o atendimento para oferecer entregas cada vez mais rápidas e confiáveis, replicando esse padrão
incansavelmente em todas as regiões que atua. Esses exemplos nos lembram que a consistência não é um esforço isolado ou uma moda passageira. É uma cultura incorporada no dia a dia, pautada em inovação constante, pela melhoria gradual e pela atenção permanente às necessidades do cliente. E assim, chegamos a mais um final de episódio. Quero deixar com você uma mensagem simples, mas poderosa. A consistência é a ponte que liga onde você está hoje no lugar que você deseja ir. Não são as grandes conquistas, ações isoladas que constroem um caminho, mas pequenas atitudes repetidas todos os dias. Lembre-se, a consistência não exige perfeição, mas sim comprometimento. Um compromisso com você mesmo, com seus sonhos e com a pessoa que você quer se tornar. Mesmo quando a motivação falhar, mesmo quando os obstáculos aparecerem, é a consistência que vai sustentar o seu progresso. Então eu te convido a refletir agora. Em qual área da sua vida você gostaria de ser mais consistente? Qual é aquele pequeno passo que você poderia dar hoje e repetir amanhã? E no dia seguinte, e assim por diante para construir a sua transformação. Se você quiser compartilhar essas reflexões lá comigo no meu Instagram, Vivendo com Victoria, eu adoraria saber o que você está colocando aí, uma consistência em prática na sua vida, e a gente pode trocar várias experiências. Não espere o momento ideal. Comece com o que você tem, onde você está. Ajuste quando for necessário, mas nunca pare de tentar. A transformação, ela está num processo, na sua persistência, na sua coragem em continuar. E se você não me segue aqui no Spotify ou não é inscrito no meu canal no YouTube, por favor, faça isso agora. Assim você não vai perder nenhum vídeo que sai aqui toda semana. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez e até a próxima.